noite. O Você em Cena está no ar, aqui na EUTV e também nas nossas plataformas digitais. Eu sou a Mônica Simões e seguimos juntos aí nesse restinho de domingo. E o que a gente espera é que esse programa agregue na sua vida ferramentas para o seu autoconhecimento. Mas eu não estou sozinha nessa bancada de terapia. Ao meu lado, Adriano Norberto. Boa noite. Boa noite, Mônica. Boa noite para você aí que está curtindo esse domingo espetacular. E olha, quero saber aí como é que tá você em cena, hein? Saber como é que estão as coisas. Vai mandando aí nas nossas redes sociais mensagens que a gente vai acompanhando por aqui. E hoje a gente tem um convidado internacional extraordinário Intenso. E aceitou o nosso desafio de sentar na nossa cadeira. E agora eu vou olhar para ele e perguntar: quem é você em cena? Antes de tudo, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Estou apaixonado pelo Brasil, então participar de um programa como esse me diverte. Estou feliz de estar aqui, contar um pouco da minha história. Eu sou Marvin Akbari, sou italiano de Milão, nascido e crescido, moro no Brasil há 5 anos. Eu já tinha vindo 2 vezes para o Brasil, mas é um país que até 2013 nunca tinha vindo. Então meus pais nunca vieram. Tínhamos marcado para 2019, depois tudo que aconteceu não vieram naquele ano, então minha família toda é de lá. Já morei em vários países ao redor do mundo e escolhi o Brasil. Mas Marvin, você, italiano de Milão. Você puxar o sotaque e sai daqui a pouco. Dá uns 5 minutinhos e engano. Exatamente, de Milão. De repente está nos Estados Unidos, cursando engenharia em Harvard. De repente está aqui no Brasil. Que história é essa? Um embolo aí de países. Por que você saiu da Itália? Como é que foi sua infância lá? Por que você quis sair, seguir outros caminhos? Meus pais, na real, meus avós são de origem árabe. Então eu falo que até quando você tem no DNA um pouco esse DNA de mudar de país, etc., que vem um pouco da descendência, eu acho que influencia um pouco o seu dia a dia. Então eu nasci com 8 meses, minha mãe me colocava em avião e viajava com meus pais para a Europa, mundo, etc. Então, para mim, viagem foi alguma coisa simples, né? E também na Europa temos muito essa cultura que está tudo perto, então avião, né? Nas últimas 15 anos virou táxi, né? Então a gente tem essa cultura de viajar bastante. Já tinha viajado bastante para os Estados Unidos, tinha estudado lá inglês, feito várias coisas toda vez que podia, e teve uma grande oportunidade. Estudei na Itália, fiz a Universidade de Pavia como engenheiro e depois fiz um mestrado na Politecnica de Milão, e teve a oportunidade, eles fizeram uma seleção e conseguiram, no meio de 2.000 pessoas, fomos selecionados em 2 e tivemos essa oportunidade de ir para Harvard, no grupo de pesquisa da Katia Bertoldi, que hoje ainda é professora lá em Harvard, né? No grupo de pesquisa de engenharia. E lá fiz uma pesquisa sobre novos tipos de materiais. Era 10 anos atrás, né? 11 anos atrás, estamos falando 2011, 10 anos atrás, certinho. E foi uma grande experiência lá em Harvard, porque assim, eu falo, Boston tem 3 tipos de habitantes, tirando os locais. Porque tem 90 faculdades, alguma coisa desse tipo. Então, estamos falando de aí está o gênio, ou está o filho de uma família importante, então tendo acesso a networking e coisas que traz do mundo inteiro, tá? Ou tem o gênio, filho de uma família importante. Uhum. Então, você entra num Starbucks em Boston, numa cidade que eu adoro, você bate papo com uma pessoa qualquer, ele tem uma história de vida para te contar, o porquê ele está lá e tem uma missão, alguma coisa. Então, é uma cidade incrível, né, com faculdades incríveis. Aí em Harvard eu abri completamente a cabeça. Eu não fiz graduação em Harvard. Pelo contrário, eu não paguei para estar lá. Eu tinha meu escritório. Uhum. A gente tinha nosso escritório com nosso nome, fazíamos pesquisa lá dentro. Lembro que em 2011 chegou uma das primeiras máquinas 3D. A gente desenhava o 3D da cadeira, imprimia em 3D. Então eram umas coisas que a gente teve acesso lá. Teve um patrocínio importante naquele ano que entrou da Chrysler. E estudamos esse tipo de material, que era um tipo de goma, que quando você comprime de um lado, do outro lado, em vez de expandir, ele comprime automaticamente. Então, para aparelhos médicos, carros, etc., fizemos esse tipo de pesquisa e fiz a minha tese de graduação sobre isso. Que coisa maravilhosa. Você me falou de 3
perfis de pessoas que estão em Harvard. O gênio, filhos de pessoas importantes e filhos de gênios, correto? Não, filho de pessoas importantes e gênio, os dois juntos. E gênios. Quais desses três aqui, onde você se encaixa? Eu sou gênio. Você é o gênio, você é o gênio. Eu falo, minha família, adoro eles assim, foram tudo que eu consegui fazer até hoje, eles me deram suporte, aquela família unida desde o começo, etc., aquela clássica, tradicional, foram casados, né, há quase 40 anos, etc., e eles me deram várias oportunidades, mas, por exemplo, Harvard, etc., são coisas que eu consegui literalmente com bolsas, né? Então, minha família é de classe média. Classe média na Europa se vive super bem, né? Claro. É uma coisa... E os seus pais faziam o quê? Meu pai é médico cardiólogo e minha mãe era, né, ensinante de matemática. Quando nasceu minha irmã, ela parou. Ô Marvin, mas você falou que você se enquadra aí no gênio, né? E desde pequenininho, isso, quem era o Marvin? Pequenininho, criança, você lembra ali do Marvin com 3, 4 anos, 5 anos, 6 anos? Como é que você chegou nessa faceta aí de gênio? Eu era rebelde. Rebelde. Era o cara da aula que dava problema para todos os professores e mesmo assim não me jogava fora porque eu pegava os melhores votos. Entregava matérias. bem. Isso. Melhores matérias, melhores coisas. Então era aquele cara que dava trabalho, todo mundo me adorava e aí compensava. Aí caía na balança e equilibrava, né? Equilibrava. Eu acho isso maravilhoso. E a gente está falando de uma outra cultura, né? A gente está falando de Europa, está falando de Itália, né? E pelo menos assim, quando eu falo sempre assim, a Itália, ela tem muito essa característica do Brasil, né? Assim, eu acho que como povo, o calor, né? Essa história de pôr na balança. Eu sou da zoeira, mas por outro lado eu entrego bem. Em suma, dentro desse seu universo, né? Porque com certeza no decorrer da nossa conversa, a gente vai passar por várias camadas, acredito, até chegar no Brasil, né? Você ainda na Itália, na sua infância, entrando na sua adolescência, quando que você começou a perceber que você tinha um talento? Né? O que começou a te impulsionar? Qual foi a válvula motriz assim, do Marvin para ele começar a se identificar? Vamos até o termo do programa, o nome do programa. Você entrar em cena. Existe esse momento na sua vida? Eu te falo, desde o começo, em todos, você entende na escola, nos lugares, você vai se conhecendo ao longo do tempo, né? Essa coisa que você falou, por exemplo, de Harvard, com 13 anos, eu escrevi não sei como se fala em português, que tem a matéria aqui em português, né? Em italiano, que você escreve, né? Não sei como se fala aqui. Dissertação, essas coisas? Isso, redação. Né? Redação. A gente, desde criança, é uma das matérias mais importantes, a gente dedica muito tempo a isso. E tinha que escrever alguma coisa do que queria para o meu futuro. E com 13 anos, eu escrevi que ia estudar no Massachusetts. Não escrevi nem Harvard, eu escrevi Massachusetts. Olha. Não sei nem se escrevi certo a palavra. Mas você tinha uma noção de mundo, né? Porque como você bem disse, assim, você começou a viajar muito cedo, a cultura árabe, né, assim, enraizada na sua família, veias. Já traz isso, né, como uma hereditariedade. Então, sair de lugares, se movimentar, isso deve fazer muito sentido dentro da sua família, né? Então, nesse momento, com 13 anos, você já tinha uma noção de mundo, de geografia, e ali quando você fala de um lugar que você talvez tivesse interesse de estudar, você já sabia mais ou menos o que você estava focando, talvez, ok? Sim, na real eu era muito bom em matemática. Eu, nas matérias de humanas, não gostava muito. Gostava muito mais da matéria científica, então física, matemática, eu adorava, né? Mas eu sempre fui bom de humanas no sentido fora da escola. Eu virava amigo dos professores, era outra pegada. Então, assim, quando eu cheguei mais ou menos perto da faculdade, que ia escolher que faculdade fazer, o que fazer, que na Itália é tudo regradinho, você estuda e depois você trabalha. A diferença do Brasil, que você chega na faculdade, já no segundo ano pode fazer estágio. Sim. Na Itália é teoria, livros desse tamanho, na cabeça, Dante Alighieri, tudo que você pode, latim. Imagina um garoto com 13 anos estudando latim. Sim. História de arte com 8 anos. Então, é um pouco cultural nosso. Então, cheguei,
A um certo ponto, eu lembro que não sabia o que fazer de faculdade. Não tinha, na real, esse rumo aí tão claro. Aí eu lembro que cheguei para minha mãe e falei, eu quero ser um grande empresário, né? Expliquei. Aí a mãe me olhou, com todo respeito para minha classe média, olhou e falou, você precisa ser médico ou engenheiro? Aí eu olhei e falei, falei, quanto que demora? Qual que demora menos? Falei, engenheiro. Então decidi, vai ser engenheiro. Isso que o pai é médico. Isso que o pai é médico. Não. Sim, Olhei para o meu pai e falei, 9 anos, esquece, não. Aí foi para engenharia. Aí uma coisa que eu era sempre apaixonado era, assim, construção a nível da beleza dos prédios, né? Era um período aí, quando eu comecei a estudar engenharia, que Dubai estava estourando, né? Estava crescendo com esses prédios aí. Então, arranha-céus era uma coisa que admirava. Estudei muito vento, essas coisas aqui, para poder depois fazer isso de trabalho. Então, eu não tinha essa coisa bem definida. Na real, ao longo da vida foi definindo, e na hora que comecei a trabalhar, aí botar mão na massa, eu acho que o autoconhecimento maior veio na hora da prática. Então, mas daí você me disse que com 13 anos você escreveu ali, né, uma dissertação, uma redação, falando que você estudaria numa universidade americana. Já tinha essa consciência. Isso tinha. Tudo bem. Mas daí você pensa, uma criança, um adolescente, um pré-adolescente de 13 anos, já tem essa consciência ampliada do que ele quer. Você sabia ali com 13 anos o que seria mudar para os Estados Unidos, estudar a bagagem que uma universidade americana te traria? Você tinha essa consciência já? E eu vou ser sincero, e não sei nem como cheguei a escrever isso hoje. Eu acho que teve, sabe, uma intuição, quando você tem alguma coisa que parece que implantaram em você. Claro. Eu acabei escrevendo e esqueci que eu escrevi isso. Minha mãe tira fora isso antes de ir para Harvard e fala, olha o que você escreveu com os 13 anos. Eu lembrei, teve uma lembrança do momento escrevendo isso. Eu até olhei e falei, eu não escrevi Boston, não escrevi Harvard, não escrevi Massachusetts, a palavra mais difícil que se podia escrever Claro. lá dentro. Então foi realmente, não sei, foi um... Aí você olha hoje, tudo que você conquistou, você olha lá pro Marvin de 13 anos, de 15 anos, aquele Marvin que conseguiu, né, chegar em Harvard sem gastar ali um tostão, né? Foi ali bonitinho, pesquisando, estudando. E o Marvin hoje, o ser humano Marvin hoje, como é que ele enxerga toda essa história? Como é que você se vê? Tudo, eu sou um cara muito... Hoje nós trabalhamos com experiências, né? Mas é porque eu sou um cara de experiências. Eu trago para fora o que tenho dentro de mim. Então, sou uma pessoa que aprende muito com experiência. Então, olhando para o meu percurso, eu fiz... Agora, contando um pouco, vocês vão até mais entender tudo que eu acabei fazendo, é que eu precisava tocar com mão. Não sou aquele cara que lendo um livro é suficiente. Você é da prática. Se eu tenho curiosidade, eu vou lá e vou até o fundo. E isso veio de quem? De seu pai e de sua mãe? Eu acho que no meu tio, viu? Do seu tio? Aham. Uau! O que ele era? Ele foi empreendedor. Assim, ele teve desde padaria, loja de tapete, ele teve de tudo na vida. Ele era um cara que ia lá e fazia. Árabe, total. Árabe. Total, é o perfil árabe total. Multivalente, fazia Multivalente, abriu já de tudo que você pode imaginar. Comercializou tecnologia, aparelho, já fez tudo assim. Quando era criança, eu, além dos meus pais, ele sempre estava com a gente, sempre divertia, ia brincar com ele, criança mesmo. Então, acho que puxei muito de lá. Entendi. Mas eu vou continuar nos pais. Assim, a gente sabe que nós acabamos, né, herdando não só os olhinhos, a cor do, né, a putz, o cabelo, mas também muito dos nossos pais, dos nossos antepassados. O que você traz de bagagem dos seus pais especificamente, que você pode dizer assim, olha, isso me ajudou muito, veio da minha mãe, veio do meu pai, isso também me dificultou em alguns momentos. Consegue traduzir para a gente? Sem dúvida, valores. O que meus pais implantaram muito forte é integridade, seriedade, respeito. Isso tudo eu vejo assim. Quando eu era mais jovem, eu não prestava muita atenção a isso. Eu era assim, mas eu não sabia que eu era assim. Eu tocava a vida. Hoje, sempre mais que eu vou para frente, na vida e nos negócios, eu vejo que
respeito, seriedade, integridade é um diferencial competitivo muito grande. É um diferencial competitivo muito grande. Porque assim, sempre mais no mercado, eu vejo assim, o comportamento de profissionais e tudo mais, especialmente, agora eu faço até uma análise muito, muito importante. Quando eu estive em Boston pela segunda vez, estudei 2 vezes lá. Na segunda vez, estudei no Startup Institute. Um baita programa, a promessa que eles te fazem, olha isso. A seleção é muito difícil, era 41 americanos Olha. então imagina. Gente do céu. Eles selecionam do mundo inteiro. Agora, eu não sei quais sedes tem, mas no 2015, quando eu fiz, tinha sede em Boston, Nova York, Chicago, Londres e Berlim, 5. Fazem uma primeira seleção muito grande, depois a seleção pega uns 1,6%. Então, é uma seleção muito, muito específica. Eles pegam pessoas de todas as áreas, música, Wall Street, etc., de todas as áreas, treinam eles para entrar no mundo das startups. Pode ser empreendendo, trabalhando para uma, não tem problema. É a promessa real que eles fazem, que no primeiro trabalho depois daquilo, ou no segundo, você vai encontrar a paixão da sua vida no trabalho. Então, promessas muito importantes. E o retorno deles é muito grande. Então, o feedback das pessoas. Eu encontrei no segundo. Olha. Depois de ir Jura? lá. Esse propósito, essa paixão. É impressionante o trabalho que fizeram lá. Que coisa maravilhosa. Impressionante. E é curtíssimo. É 2 meses só. Então não é um MBA que você fica 1 ano e meio. Então é muito adaptado à tua idade. Hoje não tenho tempo de parar a minha empresa 1 ano e meio para depois... Não consigo. Então era 2 meses. Eu lembro que tinha uma importadora de comida italiana no Chile por 1 ano e meio. Entre uma importação, uma carga e outra, meu sócio segurou um pouco a ponta. Fiz esses 2 meses lá, 80 horas por semana, puxadíssimo. E você encontrou o seu propósito. Impressionante. Que coisa maravilhosa. A gente tem que continuar esse papo aqui, né? E fazer você chegar ao Brasil, porque é muita conversa boa, irmão. Nossa. Adriano, pelo amor de Deus, a sua história em si é maravilhosa, né? Porque você transita em vários pontos e em vários setores, né? Só que a gente tem que fazer o quê? Fazer ele chegar aqui. Primeiro você falou uma coisa assim, quando a gente convidou o Marvin ele é um homem de muito prestígio no mercado de luxo. E eu tava, Marvin, aqui, juro para você, mastigando, assim, querendo chegar justamente no termo, na palavra que você falou, valor. Mas um valor, você já trouxe ele da maneira mais extraordinária, né? O valor familiar. Mas eu queria que você agora caminhasse na sua linha do tempo, chegasse ao Brasil e falasse para a gente como é que foi essa transição, né, de país e de negócio, né? Porque você hoje trabalha com luxo, você trabalha com o glamour, com a vaidade, né? E dentro dos seus princípios e valores, como você já mostrou aqui, você preza muito por algumas coisas que talvez não sejam compatíveis com o que você faz hoje. Eu queria entender um pouco esse caminhar até aqui e esse conviver com o oposto. Primeira coisa, luz deriva do latim lux, que é luz mesmo, de luxo. Desculpa, luxo deriva do latim lux, que significa luz mesmo. Uhum. Então, a interpretação do que é luxo, quem é, desde que o mundo é sempre o ser humano. Que chutou o balde. Então, luxo, o significado é luz. Então, quem utiliza esse tipo de terminologia para ostentar, trazer outro tipo de vaidade, ele puxa sempre mais pro ego, não pro eu. Então, o verdadeiro luxo está mais conectado com o eu que com o ego. Claro, óbvio que estratégia de marca de luxo acaba vendendo para os 2 mercados. Porque tem quem ostenta que acaba consumindo produtos de luxo. Uhum. Mas a essência da palavra luxo é luz. Que coisa incrível. Para você que está aí, uma grande dica, hein? Seja luxo. Seja luz. Seja a luz sempre, ilumine o caminho dos outros, né? Que demais. E aí você saiu, largou a profissão de é ainda engenheiro. mais divertido que isso. Vamos lá. Eu vim trabalhar como engenheiro no Brasil, 2013, aí logo antes da Copa. Fiz o prédio com a Engiform, que aliás estamos fazendo um evento para eles semana que vem. Olha aí. Com a Engiform, fiz o prédio da Nubank, em São Paulo,
aquele Naribolsas, construímos mesmo, como engenheiro de produção, Olha, mão na massa. mão na massa como você gosta. Fiz a parte de fundação, o começo do prédio do Sul América na Faria Lima. Então fiz isso no Brasil. E como é que eu vim no Brasil? Quando eu morei em Boston, eu conheci pessoas do mundo inteiro. A gente alugou uma casa, a gente fez, era 2011, que nem American Pie. Era festa de segunda a segunda. A gente trancava os quartos. Eu lembro, a porta de entrada da casa nunca era fechada. Então não tinha nada de valor na sala, sofás e tudo, beleza. Eu saía, ia pra... Era assim, a 100 metros de Arvasquare. Pegava minha bicicletinha, ia pra lá, fazia tudo o que tinha que fazer, voltava e já tinha festa. Eu entrava na sala que tinha galera do mundo inteiro, coreanos, japoneses, franceses, italianos, brasileiros, tudo lá. Éramos 3 italianos ter alugado, cada um com um quarto, na época da faculdade. E tinha uma chamada lá de Italian Embassy. Aí tinha virado uma febre, você pode imaginar. De segunda a segunda. Aí começou a minha veia de eventos. Nossa, Lá atrás. gente, Olha aí. Olha lá. Vamos Aí chegando. conheci muito brasileiro. E o povo que mais me conectei foram os brasileiros. Que mais gostei de me relacionar. E nunca teve essa conexão. Quando viajei para Londres, algum lugar, acabei conhecendo. Mas uma coisa é conhecer, outra coisa é assim, teve convívio. Teve muito convívio. Sim. Teve irmãos e irmãs, né? Então, quando eu voltei para a Itália e tinha a Copa do Mundo, apaixonado de futebol, como bom italiano, queria muito ir para a Copa do Mundo e queria muito trabalhar no Brasil. Era fazer uma experiência. Aí teve essa oportunidade. Eu lembro até que me ligaram para falar uma palavra de português. 2013, não falavam uma palavra de português. Me ligaram em inglês, falaram, ouvi seu currículo, isso, aquilo, queremos você aqui, etc, etc. André Boucham, grande mentor meu, dono da Ingeform, me chamou aqui. Me deu uma grandíssima oportunidade, foi uma grande experiência. E aí comecei a conhecer o Brasil. Adorei. Se apaixonou Me pelo apaixonei. Brasil. Fui embora, porque eu tinha que acabar meu mestrado, entregar a tese na Itália, tinha uma série de coisas para fazer. Aí resolvi. Daí de lá, quando eu cheguei, não sei se posso falar isso, mas estou longe da Itália, vou poder falar, acho que não vai chegar aos orelhos dos meus ex-professores. Voltei para a Itália, tinha a tese para fazer, olhei lá, falei, não vou perder tempo isso, chega. Estudei bastante, fiz isso, fiz aquilo, estava cansado de estudar. Largou tudo? Falei, não, eu sempre chego no final. Bom. Paguei um nerd da faculdade, ele fez a minha tese. Enquanto que ele fazia a minha tese, eu lancei uma marca de roupa feminina. Uau! Gente! Nos meses na Itália. Perfeito. Antes de ir lá defender a tese, etc., que assim, ele escreveu tudo que eu fiz de construção, etc., etc., que realmente eu fiz no Brasil, a parte difícil eu fiz, né? Tava afim de ficar lá. Lancei essa marca de roupa feminina. Eu não tinha. Meus pais falaram, chega, você já estudou, fez tudo o que você fazia, boa sorte, beijo, trabalhou, já foi trabalhar. Não tinha. Tinha ganhado muito bem como engenheiro aqui, mas não tinha verba para lançar uma marca, fazer o design, não tinha. Mas tinha era uma dinheiro. marca de luxo? Não, zero, eram camisetas para mulheres. A marca chamava Independent Girl, que defendia a mulher independente na sociedade. Empoderada. Que era o momento perfeito lançado. Era uma camiseta dupla face, que se virava, era feito com tecido italiano, perfeito, de altíssima qualidade, mas era muito simples. Você virava de um lado para o outro e mudava o desenho. Então você conseguia utilizar escritório, happy hour, praia, cidade, etc, etc. Aí o que eu fiz? Olha a sacada. Eu falei, não tenho dinheiro para desenhar, não tenho dinheiro para fazer marketing. Na época, eu fiz um contest, uma competição no Facebook, like valia 1, share valia 3. Curte. Então, escrevi 5 e-mails, em vez de fazer a tese, 5 e-mails a dedo a 5 mil artistas, e artistas renomados começaram a desenhar pela causa. Uau, uma percentual ia para associações que ajudavam mulheres mais, etc. Em 3 dias, foram mais de 10 mil pessoas, seguidores na página, estourou. Uau, que demais. Estourou. Voltei para Harvard, fiz uma palestra de como viralizar nas redes sociais. Na época era Facebook, não era Instagram. Foi aí a tua Sem virada. verba.
Que demais, hein? Eu lembro que Dicas extraordinárias. Dicas Olha o ponto fantásticas. de virada, né? O ponto de virada dele. Porque Criou. tem muita gente que para porque talvez assim, eu não tenho dinheiro suficiente, né? Eu vou ter que juntar um dinheiro para fazer alguma coisa. No que eu tenho não cabe ainda para realizar o meu sonho. Marvin, meu querido, você é um exemplo vivo, né? De que qualquer pessoa, em qualquer momento, pode dar o seu primeiro passo e seguir em direção do seu propósito. Sem dúvida. Arregaçou as mangas e seguiu o que você queria. Quando tem um foco, eu vou até o fim. Até a faculdade que eu falei que cheguei ao fim, mas não queria mais, eu tinha duas escolhas. Ou deixava e continuava trabalhando, ou ia até o fim. Foi até o fim. Achei uma maneira de chegar até o fim. Que coisa maravilhosa. Aí você voltou, você chegou no Brasil e aí como é que você entrou nesse mercado aí de luz? Fui embora. Olha isso. Fiz esse trabalho de roupa feminina, me ligou uma empresa para me propor a segunda vez de voltar para o Brasil. Era a Brodini. Né? É uma empresa de consultoria que trazia empresas europeias para o Brasil. Hoje cresceu muito. Atende várias empresas na Ásia, Europa, Estados Unidos, etc. E funcionava assim o modelo de negócio, olha isso. Eles trabalhavam com muitos jovens, pegavam jovem talento, treinavam. Eu era engenheiro, que falava português, já falava inglês, já falava italiano, então era perfeito, né, como perfil. E fiz um treinamento na Itália com o dono, que é o Fabrizio Brodini. Como que eles traziam empresas da Europa para o Brasil? Quem que dá o aval, faz as reuniões? Ou o dono da empresa, ou o diretor-geral, né? Porque o Brasil é um mercado grande para você expandir. Então, eu comecei a me encontrar em reuniões com donos e diretores gerais de empresa, eu com pouquíssima experiência de trabalho lá atrás, discutindo de como fazer uma startup em outro país. Assim, era reunião agora com empresa de aço, reunião depois com empresa de comida. Para a Itália inteira, rodamos e fizemos isso por 6 meses, né? Uma semana por mês chegava o diretor, eu andava com ele, com o meu iPad, assim, fiquei assimilando. Depois vim para o Brasil com eles, fiz mais alguns meses aqui, 1 ano de experiência total entre Itália e Brasil com eles, e aí começou a abrir minha cabeça para o mundo de negócios. Era na Copa do Mundo. Vim ver a Itália perder, infelizmente, aquela Copa do Mundo nos grupos da maneira mais triste possível. Foi para Manaus, foi para esse, foi atrás. Foi Essa Copa do Mundo foi triste. Foi triste. Foi triste. Para todos nós. Para todos nós, cada um da sua maneira. E aí trabalhei na Brodini e tinha uma palestra no Chile, que é pela primeira vez o Jordan Belfort, o Lobo de Wall Street, ia vir para a América Latina dar uma palestra. Fui lá e comprei uma mentoria dele, pós-evento, que você ficava batendo um papo com ele. Perfeito. Fiz o negócio, a palestra, eu vi tudo, fui lá. Falei, olha, estou num ponto, trabalhei, estou no começo, empreendi com a roupa, deixei do lado para entrar na Brodini, era uma baita oportunidade. Agora ainda estou querendo lançar algo meu, tá alguma coisa dentro que eu não consigo controlar. Eu falando com ele, nunca vou esquecer. Ele botou a mão no meu ombro e falou, na sua idade eu fazia $1 milhão por semana. Acorda. Uau. Olha, depois dessa informação, a gente vai deixar aqui no ar. Você que tá acompanhando essa história do Marvin, gente, que história, hein? E eu tô aqui do ladinho do Marvin e eu olho pra ele, eu vejo assim, ó, brilho nos olhos. Qual o segredo para esse brilho no olhar? É paixão pelo que se faz, é realização de propósito. Quem tá assistindo a gente, o que pode fazer para também ter esse brilho no olhar? Eu acredito muito numa coisa. Felicidade é temporânea, realização é duradoura. Uau, eu sempre busquei isso na vida. E demorei muito para encontrar o que eu gosto de fazer. E quando você encontra o que gosta de fazer, algumas pessoas confundem. Não é que você não tem dificuldade no dia a dia, não é que você gosta 100% do que você faz, não é que você gosta da tarefa. Você gosta do desenho geral do que você faz. E paixão, para mim, não é uma finalidade. É uma estratégia. Se você está apaixonado pelo que você faz, você vai ter mais gasolina. Porque a gasolina principal é disciplina, determinação, a gente sabe, perseverança. Isso já hoje em dia não é mais segredo, né? É conhecido. Mas paixão, ele dá um impulso, uma gasolina a mais. Então é estratégico você focar ao longo do tempo, encontrar o que você ama fazer, porque realmente, no momento que
você quer desistir, você quer parar tudo, esgotou a gasolina, não tem mais determinação nenhuma. Porque determinação tá lindo de falar, disciplina, Claro. é tudo. Claro. Sim. Mas chegam umas horas que, como empreendedor, empresa, não dá mais. Aí vem aquela paixão aí que dá... Aquela coisa que quando você tem um problema, você acha uma desculpa para continuar, e não o contrário. Isso. Mas é incrível mesmo, porque assim, eu engrenagem. gosto muito de entender, eu enxergo muito o propósito, que é uma coisa que as pessoas vivem, né? Falam hoje muito sobre isso, muitos temas de autoconhecimento, de autoajuda, falam muito de propósito. Eu digo assim, o propósito é a sua felicidade, amigo. É você focar no que vai te fazer feliz, independente do que você faça. Então, se você olhar e buscar aquilo que vai te dar prazer e felicidade, você vai ter sempre esse gás, sempre esse impulso que vai te levar, independente de ter dado, né, corrido para um lado, a estratégia foi essa, não deu certo, não importa. Você está buscando alguma coisa para você. Eu li um livro extraordinário falando do Ikigai, que é incrível, assim, uma cultura japonesa. O japonês, ele vive procurando o seu motivo de viver, a sua qualidade de vida, o porquê ele está nesse mundo, né? E eles encontram com muita facilidade. E muitas vezes eu vejo as pessoas batendo cabeça dizendo, meu Deus, o que é que eu vim fazer nesse mundo? Meu amigo, eu fui ser feliz. Eu acredito verdadeiramente que nós, como seres humanos, no nosso normal, nós somos felizes, prósperos e saudáveis. Se nós não estamos felizes ou prósperos ou saudáveis, a gente precisa mudar alguma coisa, ajustar algum ponteirinho e voltar a ser feliz, próspero e saudável. Meu querido, eu queria que você deixasse aqui uma super dica, assim, para a pessoa que está, talvez, em busca dessa felicidade, né, desse seu objetivo de vida. É o foco. O que faz a pessoa se movimentar e chegar até lá? Duas coisas, autoconhecimento e experimentar. Se você vê a minha história, uma pessoa que viajou o mundo, na real, o que me movia era essa busca. Ia pra lá, pra cá, pra cima e pra baixo, era camiseta, era gastronomia, era evento, era engenharia, ia a fundo, assim, tipo, pega o exemplo da engenharia, não é que fiz um cursinho, não, fiz as melhores faculdades do mundo pra olhar e falar, não é pra mim. Então, tipo, ia a fundo mesmo. Então, o ir a fundo era pra mim. Pra eu me conhecer. Mas os propósitos mudam, né, na caminhada. Sem dúvida. E ao longo do caminho eu olhava e falava, eu achava que estava por aqui. E tô vendo que não é. E mudava o curso. Vou ter que ir pra lá. E não batia medo, Marvin? Porque você tava lá em engenharia, tinha o seu propósito, estudou nas melhores universidades, de repente, putz, não é pra mim. E muita gente pensa assim, muita gente tem esse estalo. Nossa, eu tô há 20 anos estudando, sou advogada há 20 anos. De repente, putz, mas eu não sou feliz. Eu queria ser professor, queria ser qualquer outra coisa. E as pessoas às vezes travam, não tem essa força de vontade porque... Ah, mas eu já fiz isso, por que eu vou mudar de área? Para que eu vou tentar outra coisa? Então, o que estimula a realmente mudar a carreira? Duas coisas que sempre me acompanharam de característica foram coragem e audácia. E elas vêm de um fator que eu sempre acreditei desde pequeno. A minha vida é uma, o tempo voa, eu não tenho nada a perder. Tenho só essa vida. Então, se eu perder essa vida, tipo, sem fazer o que eu quero, pra mim, não quero viver assim. Tipo, não quero. Que coisa maravilhosa. Então, tipo, já não me Estado interessa. de flow o tempo inteiro. O tempo né? inteiro. É foco, determinação, vontade, coragem e experiência. E eu sei que você tem um curso, um treinamento que você fala justamente sobre branding experience, é isso? 100%. Tudo que me trouxe até aqui foram experiências. Autoconhecimento para entender mais ou menos para onde ir e depois ir a viver aquilo. Então eu sou um cara que vive de experiência. E sempre gostei de proporcionar isso para os outros. Então isso eu comecei a fazer naturalmente na minha vida. Até que eu olhei, e foi essa segunda coisa que a Startupista me trouxe, olhei e falei, tá, por que não fazer isso como profissão? Aí eu olhei e falei, legal, para fazer esses eventos que eu gostaria de fazer, quando você fala de luxo, na real, é uma exigência muito alta. Imagina, por exemplo, tem um livro de um grande amigo que é O Paladar Não Retrocede. E é verdade, se você começar a experimentar uma bebida melhor a que você está acostumado, você não experimentar aquela anterior, você não volta. Se você começar a dirigir uma Ferrari, até ontem tinha uma Fusca,
Por quanto você adore a sua fusquinha, você olha e fala, tá, era outra história. Você não, é difícil. Então, o ápice da experiência, para mim, é o luxo. Não luxo de ostentação. Luxo a nível de excelência no que você pode ter. A nível do que você pode viver de experiência. Para chegar nesse mercado de luxo, em geral, uma coisa que eu me olhei lá atrás, quando decidi se fazer isso, e vir para o Brasil para fazer isso, escolhi o Brasil como país, né? Porque para você empreender, uma coisa que aprendi no Chile, adorei lá, mas realmente não me sentia como me sentia na Itália, no Brasil, etc. A gente tem um calor diferente, né? Então, uma coisa que eu olhei e falei, empreendedorismo é de longo prazo, não é de curto. Então, eu tenho que gostar muito de onde eu moro, e das pessoas com que eu tô. Porque vai demorar. Então eu escolhi o Brasil. E todos os países que eu gostei do mundo, esse é o que mais gostei no absoluto. E experiência para mim foi esse. Tomei coragem com esse simples pensamento. Pensei e falei, tá, para fazer isso, eu preciso de tanto na conta. Legal. Não tenho esse dinheiro na conta. Por que não fazer agora? Sem. Sem Porque procrastinar. muitas pessoas, elas... E era ao longo da vida sempre teve essa dificuldade também, quando eu ter, eu vou fazer. Sim. Eu fiz a matemática contrária. Falei, não tenho. Por que não fazer agora? E aí? Eu tenho que esperar para ter, para poder fazer aquilo. E qual foi a estratégia? Você foi em busca de um investidor? O que você foi fazer? Hoje, tudo que eu criei na minha vida nunca teve um aporte de ninguém externo, nada. Eu sou cara assim, totalmente vendedor. Eu tenho uma ideia. Como é que eu valido? Tá, vou criar um livro assim, assim, assado. Antes de ter o livro, saio, vendo para você. Você comprou, você me capitalizou, vou fazer o livro. Sempre fui esse cara. Então, também até uma filosofia, mentalidade de startups que eu adoro, eu acho que alguns acabam interpretando mal, e vão para outro caminho. Tem muitas pessoas celebrando quando levantam funding, etc., que é incrível e merecem isso, mas às vezes são celebrações que te tiram do foco. Sim. É uma empresa que nunca capitaliza realmente a receita, nunca fecha sempre em positivo, vive sempre numa especulação eterna até ter um exit e poder vender. Legal, mas eu sou um empreendedor que utiliza a tecnologia, domina bem as redes sociais, é da inovação, mas tem os princípios do velho empreendedorismo. Sim. Eu realmente agrego valor ao mercado, vendo, gero receita de cliente e cresço minha empresa. E começa como tem que começar, né? Começa de pequeno e vai com o que tem, as ferramentas que tem na mão, e aí depois vai aperfeiçoando, vai melhorando. Podíamos deixar isso como uma dica, né, para quem quer começar. Sem dúvida. E uma grande sacada que eu teve quando eu cheguei no Brasil, olhei e falei, legal, eu preciso chegar no público, não conheço ninguém. Porque o empreendedor que começa do zero, eu falo, eu comecei do -10. Outra língua, outro país, não conheço ninguém. É isso aí. Do -10 comecei, né? Aí olhei para a cidade, etc., com 2 amigos que eram RP da época, que tinha conhecido aqui através de outros contatos, etc. Olhamos. Aí para São Paulo, falei, isso era 2016, quando voltei para cá pela terceira vez. Olhei e falei, cidade com trânsito aéreo de helicópteros maior do mundo, não tem um rooftop. Em 2016 ainda não tinha só Terrazza Italia e estavam abrindo algumas coisas. E tinha um lugar chamado The View, que ainda precisava ser organizado, etc, etc. Eu olhei no meio do coração dos jardins, fomos lá, falamos com as duas proprietárias, caríssimas, fechamos um acordo, fizemos 11 sunsets. Bombaram. Uau. Conheci Caramba. todo o público-alvo que precisava começar para começar. Tudo networking. Em 11 finais de semanas. Aí foi um primeiro pontapé meu, para começar a conhecer pessoas. E virei popular. E não tinha Instagram. E a festa na época chamava Wanderlust. Olha. Que significa viajar pelo mundo para viver a experiência que você nunca viveu. Como que não tinha Instagram na época, eu coloquei Marvin.Wanderlust pra galera achar a minha festa. Que era um sunset domingo de dia. Eu gosto muito da energia de dia. Essa é a minha pegada. Sou menos que de noite. Acho que é de pessoa a pessoa, né? Sunset, vista incrível, pôr do sol, drinks, pessoas que se conheciam. Aquela pegada lá. E coloquei esse nome. E o Instagram começou a bombar, crescer. Comecei a virar popular a partir daí. Então nunca mais troquei. Hoje no Instagram sou Marvin Wanderlust, mesmo não sendo real sobrenome.
Olha, eu vou secretar para vocês aqui que quando ele chegou, a gente perguntou, cara, qual é o seu sobrenome? Como é que pronuncia esse sobrenome, né? De onde demais, veio? cara. Incrível. Gente, olha aqui, incrível. quanto aprendizado, quanta coisa maravilhosa. Eu queria voltar para o campo emocional e dizer para você assim, Marvin, hoje você aí no seu camarote emocional, vamos dizer, você olhando a sua vida de hoje e pegando toda a sua linha, né? Chegando na Itália, nos seus pais, né? No seu tio, que talvez tenha sido a sua inspiração. O que você mudaria nessa história? Se você tivesse me feito essa pergunta 3, 4 anos atrás, teria falado, não teria feito engenharia, não teria feito isso. Hoje eu falo nada. É como se fosse um puzzle que começa a fechar as peças e fazer sentido muito depois. E eu uso a engenharia em muitas outras coisas, em negociação. Quando eu estou numa mesa, eu entendo de humanas e exatas. A galera precisa de caneta, voltar para casa, fazer Excel. Eu faço já a matemática, já jogo na mesa. Uau! Ganho o jogo. Então tem uma série de coisas que eu aprendi fazendo outras coisas da vida que hoje eu utilizo quase tudo. Então hoje falaria não, mas eu demorei para chegar a isso. Então às vezes quando a gente passa em alguns momentos que você fala, meu Deus, não tem nada a ver, não tinha que fazer isso, não tinha que fazer aquilo. Às vezes você precisa continuar um pouco e aquilo lá atrás vai fazer sentido depois. Claro. As coisas foram exatamente do jeito que tinham que ser. Vai encaixando, perfeito, não mudaria nada. Faria meus 5 anos de engenharia, colocaria na gaveta e iria embora, faria tudo. Ô, Foi Marvin, isso. e você que é uma pessoa cheia de propósitos, né? Realizou um monte. Ainda tem algum propósito que quer realizar ou já esgotou? Tem uma lista infinita. Olha, essa aí não ficou pergunta. Nem comecei, então aquecendo. Mas esse é o complemento da minha pergunta, porque eu levei ele lá para o passado e eu acho que assim, Máquina do também tempo. como uma grande dica é a costura da vida, né? Eu acho que nós não somos um momento. Isso eu falo muito, Marvin, assim, principalmente para pessoas que passaram por grandes dificuldades, por traumas, talvez. Nós não somos um momento, nós não somos um rótulo. Nós somos uma história de vida onde nós somos o protagonista e não tem ninguém na nossa história que seja protagonista que não nós, né? E eu acredito também, assim como você, que tudo faz parte da história, todos os pontos, todos os aprendizados. Agora eu quero que você dê um pulo lá para frente. E eu quero que você olhe para o futuro, imaginando o Marvin daqui a, sei lá, 10 anos. Você vai estar no Brasil? Eu me vejo sempre conectado com o mundo, mas o Brasil se tornou um grande lar para mim. Me vejo sempre conectado muito forte com o Brasil. Não necessariamente estou fixo aqui, mas eu vejo que sempre tem uma base aqui importante. Mas uma daqui a 10 segunda anos, casa. você acha que o Marvin vai estar no Brasil? Eu acho que 6 meses aqui e 6 meses pelo redor do mundo. Eu vejo mais ou menos essa matemática. É uma coisa que me prometi lá atrás, porque hoje está sempre mais claro a direção que eu vou. E teve momentos como quem está ouvindo a gente aí, com certeza deve ter passado, está passando, que eu passei onde não sabia para onde ir. É a coisa que mais me incomoda é não ter direção. E me prometi que quando eu conseguia isso, eu lá atrás não teve alguém que me ajudasse. Eu sonhava de ter um mentor que viesse e falasse, agora é por aqui, 2 passos à direita, 1 à esquerda. Essa pessoa nunca existiu. Se eu tivesse essa pessoa, a única coisa que eu posso falar, se tivesse essa pessoa, talvez teria acelerado um pouco mais o processo e tomado menos cabeçadas contra a parede. Eu tomei um monte, né, na vida. Então, hoje, sempre mais, consigo revisitar meu trabalho e ver meu trabalho de eventos, experiência, construção de marca pessoal. Todas são ferramentas que atingem empresas e empresários em fases diferentes para elas poderem dar um passo à frente em se encontrar a direção. Então, tudo que eu faço é uma grande desculpa para a pessoa encontrar aquela luz que eu falo, que é luxo, no próprio caminho. E a última pergunta, faz sentido para você que talvez esse mentor que você não encontrou, hoje é você na vida de algumas pessoas? 100%. Demorei para assumir esse papel. Demorei. Eu acho que
A pandemia até acelerou isso em mim. Fiz até um programa muito interessante de Café com Marvin, onde convidei várias pessoas de várias áreas, mas importante, desde ministros na política, secretário de Estado na política, até o setor privado, desde moda, gastronomia, os principais líderes, finanças, etc., para poder doar o tempo delas e poder compartilhar isso com as pessoas. Vendo isso, os feedbacks que recebi das pessoas, nas mídias, pessoalmente e tudo, eu olhei e falei, não posso mais adiar. Muito bem. Que Aí eu comecei. maravilhoso. Gente, que papo incrível. Agregador. Demais, demais. Foi maravilhoso. Foi um imenso prazer te receber, Olha, eu vou Marvin. falar pro diretor aí para ele triplicar esse tempo, porque o tempo tá curto. Eu vejo que os papos aqui estão incríveis. Eu tenho certeza que você que acompanhou ao nosso programa tá se sentindo um pouco mais motivado, eu tenho certeza. Tá aí já pensando no propósito. Se não tem um propósito, tá pensando no propósito, tá pensando aí no que vai fazer daqui a pouco, já tá construindo aí o comecinho de uma nova história, graças à sua história também. Ele entrou em cena, né, Adriano? Sem dúvida. Para mim foi extraordinário. Muito obrigado, Marvin, pela sua presença. E você continue em cena brilhando com esses olhos brilhantes. Brilhando, olha, farolzinho esses olhos. Muito obrigada. Muito obrigado. E Muito antes obrigado da a vocês gente- pela recepção. Adoro compartilhar um pouco da minha história. Para mim é importantíssimo também se eu conseguir até impactar uma pessoa que pega e toma ação. Para mim hoje valeu mais que a pena, além de me divertir aqui com vocês. Então, obrigado de coração por essa oportunidade. Maravilha. Quando Muito tiver obrigada, novidades, é isso. volta aqui para falar com a gente. Um E antes prazer. da gente encerrar aqui o programa, dica para desenvolvimento humano. Temos 2 livros aqui maravilhosos, já li. Prazer em se conectar, Lair Malta. Incrível, um baita de um treinador. E também aqui, ó, Líderes da Prosperidade também, do Lair Malta. Muito obrigada mesmo. A gente tem um encontro marcado na próxima semana, porque quando as emoções entram em cena, é preciso estar preparado, viu? Beijo! Beijo. Tchau! Encontra a gente nas redes sociais.